tarde. Quinta-feira, 23 de julho de 2020, está no ar o Jornal do Meio-Dia da TV Foz. Muito bem-vindo você. Aqui você vai encontrar as notícias da fronteira e da região. Notícias com qualidade e responsabilidade. Muito bem, queremos pedir nossas sinceras desculpas. Estamos com uns minutinhos de atraso por problemas técnicos. Mas já começamos o nosso jornal e eu já trago para você uma notícia que aconteceu ontem à noite, um fato, confronto na barranca do Rio Paraná. Olha, nós falamos um pouquinho dessa situação já esta semana. As forças de segurança brasileira e a Marinha Paraguaia trocaram tiros com contrabandistas no Rio Paraná esta noite. Uma intensa troca de tiro iniciou-se por volta das 20 horas, onde os contrabandistas revidaram em confronto com a Marinha Paraguaia e, ao atravessar o rio para o lado brasileiro, foram surpreendidos pelas forças policiais brasileiras. Esse fato aconteceu, como eu disse, ontem à noite, na quarta-feira 22, por volta das 20 horas, e ocorreu um intenso tiroteio, ocorreu nas redes sociais. Então, a troca de tiro entre forças policiais e os contrabandistas preocupa a população. Foi grande a quantidade de disparos efetuados, né, numa região que nós chamamos de uma região habitada. Você vai acompanhar no nosso vídeo aí, segundo as informações apuradas pela nossa redação, até o fechamento dessa reportagem, o tiroteio que começou do lado paraguaio, numa região conhecida como Remancito. Na fuga, os contrabandistas passaram para o lado brasileiro, deparando-se então com a polícia do lado de cá, do lado brasileiro, ali na região conhecida por Monsenhor Guilherme, no centro, muito próximo do centro da cidade, e foram surpreendidos então por policiais brasileiros. Houve uma intensa troca de tiros, mas até o fechamento desta redação nós não tivemos notícias de pessoas feridas ou atingidas pelo tiroteio. Mas você pode acompanhar nos vídeos aí, vamos ver no VT, para você acompanhar. Rodou as redes sociais esta noite, nós já falamos aqui em outras oportunidades. Olha só, ontem à noite, olha essas munições que nós chamamos de munições traçantes, né? Incandescentes durante a noite. Os internautas filmaram essa situação. Ali naquela região mais escura é a calha do rio, o Rio Paraná. Do outro lado você observa o Paraguai. Entre Paraguai e Brasil, como você deve saber, são regiões habitadas, separadas por um rio. Nas beiras desses rios, naturalmente, existem algumas favelas, vamos dizer assim, e os contrabandistas, os fora da lei, acabam utilizando essas regiões para realizar, então, as suas atividades. É natural que o confronto ocorra. Nós já falamos isso em outras situações, em outras reportagens, que essas situações são cada vez mais frequentes, o confronto entre polícia e contrabandistas e até mesmo com traficantes. A região de Foz do Iguaçu, como nós já mencionamos, é uma região separada pelo Lago de Itaipu, pelos rios Iguaçu e também Rio Paraná, que divide a tríplice fronteira. E por consequência, as fronteiras estão fechadas, em razão da decretação dos estados de emergência da Covid-19 entre os países da Tríplice Fronteira. Então, os rios são as estradas, são utilizadas como estradas para as atividades que nós chamamos de atividades ilícitas, são os crimes transfronteiriços. Naturalmente, o conflito é natural, é consequência direta. E está aí para você acompanhar, então, no Jornal do Meio-Dia, confronto entre a polícia e a atividade ilícita. Olha só, mais uma notícia: decreto prevê a retomada de eventos em Foz do Iguaçu.
É o decreto número 28.337, então, da cidade de Foz do Iguaçu, que atualiza os protocolos de segurança sanitária, para a retomada de algumas atividades relacionadas ao turismo. Nós vamos falar então de situações dos hotéis, dos atrativos turísticos, do comércio, das praças, entre outros. Você pode acompanhar, você pode ler a notícia completa, está aí. Foi publicado o decreto 28.337, que atualiza os protocolos de segurança sanitária, retomando as atividades do turismo, e revoga, em consequência, o decreto 28.114. Nesse novo decreto, resumidamente, libera a retomada dos eventos sociais a partir do dia 1º de setembro. É uma projeção para o mês de setembro. E todos os demais eventos, né, relacionados a agrupamento de pessoas que tem a ver com concentração de pessoas e atendimento ao turista. Mas existem ainda algumas excepcionalidades. Por exemplo, eventos de pequeno porte até 150 pessoas ainda dependem de condições sanitárias e mediante liberação prévia da Secretaria do Turismo, Indústria e Comércio, assim como projetos estratégicos. Poderão ser realizados a partir de 10 de setembro. Então o decreto ele tenta reabrir parcialmente algumas atividades, sobretudo relacionadas ao turismo de Foz do Iguaçu e da região. Você pode acompanhar mais informações lendo esse decreto na sua íntegra. Acidente na Avenida Gramado. Uma câmera de segurança registrou imagens impressionantes de um acidente na Avenida Gramado, em Foz do Iguaçu, Paraná. Veja nas imagens, olhe só nas imagens, acompanhe o momento exato dessa colisão. Um motociclista, na verdade 2 motociclistas, né? O motociclista mais o caroneiro, bem no cruzamento da Avenida Gramado ali, são violentamente colhidos por um automóvel. As cenas são chocantes, mas é para você, nosso internauta, nosso ouvinte, nosso telespectador, ficar atento. Mesmo nas vias preferenciais exige muito cuidado e muita atenção, porque os acidentes, independentemente de vontade, eles ceifam vidas, eles danificam o patrimônio e eles trazem muitos prejuízos humanos e materiais. Fica aí registrado, então, uma câmera de segurança que registrou essas imagens impressionantes do acidente ocorrido na tarde da quarta-feira 22, anteontem, em Foz do Iguaçu. O acidente aconteceu por volta do meio-dia, entre um veículo, um automóvel e uma motocicleta com 2 ocupantes. O SEAT, então, foi acionado e conduziu as pessoas para o hospital. Olha só, falamos ontem que o Foz Habita realizaria hoje, nesta data, dia 23 de julho, o sorteio de 340 unidades habitacionais ali na região do Três Lagoas, em Foz do Iguaçu. Então, através do site da Prefeitura Municipal, o sonho da casa própria cada vez mais próximo para alguns contribuintes cadastrados no Instituto da Habitação de Foz do Iguaçu. O Foz Habita, vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida, que é o programa de habitação do governo federal. Então foi nesta quinta-feira, hoje pela manhã, que o Foz Habita promoveu o sorteio. Essa seleção foi transmitida ao vivo, a partir das 9 horas, pela página de Facebook da Prefeitura Municipal. Mas é importante mencionar que há muitos elogios em relação a esse assunto, o assunto da habitação. Mas nós fizemos uma crítica em relação aos atrasos, e também há na internet algumas críticas em relação à própria municipalidade, que avoca para si a responsabilidade pelo projeto, quando na verdade esse projeto é um projeto do governo federal, em parceria com a Caixa Econômica Federal,
que é a financiadora da obra, em parceria, evidentemente, com o FOSABITA, que é o Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu. Tá aí os parabéns para quem conseguiu realizar o sonho da casa própria. Esse cidadão, esse pagador de impostos, previsto na Constituição Federal, que ele tem direito à moradia digna. Está aí mais um sonho completado para, então, 340 famílias. Parabéns ao governo federal pela iniciativa, parabéns à Caixa Econômica Federal e parabéns aos envolvidos do governo municipal por realizar este sonho de 340 famílias. Também a Prefeitura de Foz recebe totens de higienização doados pelo Instituto Ibrachina. É um instituto brasileiro e chinês que está aí, então, realizando esta doação. A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu recebeu 20 totens de higienização. Os equipamentos foram doados pelo Instituto Sociocultural China-Brasil, o Brasil-China, e serão colocados em locais de grande fluxo de pessoas, como parte do enfrentamento ao coronavírus na cidade de Foz do Iguaçu. Os totens para higienização das mãos estão avaliados em R$8.000 e foram doados pelo Instituto Ibrachina, como nós comentamos, para colocação em pontos estratégicos. Está aí a comunidade chinesa colaborando de alguma forma para o combate ao Covid-19. Uma iniciativa, eu diria, louvável, né? Já que vai contribuir de alguma forma para as medidas de prevenção ao Covid-19. Além dessas estruturas, os totens também serão destinados para a Secretaria de Saúde, a UPA João Samec, a UPA do Morumbi e ao Hospital Municipal, unidades básicas de saúde e também saúde de 24 horas no Porto Beira. Os moradores que buscarem atendimento nas secretarias de assistência social, além do protocolo geral do Banco de Alimentos, também terão à disposição equipamentos para higienização doadas pelo Instituto Ibrachina. A Guarda Municipal, que reúne aproximadamente 300 servidores, também manterá um totem de aplicação de álcool gel nas mãos. Esses modelos de totem, né, com a chegada do Covid-19 no Brasil, ele ganhou notoriedade em vários municípios brasileiros. São muitas invenções em várias cidades, em vários municípios, são várias pessoas, vários inventores que colocaram à disposição das comunidades onde eles moram esse tipo de equipamento que é para a aplicação do álcool gel, aplicação automática. Então existem vários modelos. Você já viu os tanques, você já viu os banheiros públicos, você já viu os totens e vários outros na internet. Tem uma enxurrada de ideias brilhantes, ideias razoavelmente boas, que contribuem de alguma forma para melhorar o controle da Covid-19. Vale a pena pesquisar. E olha só, partidos estudam estratégias para conquistar os votos nas eleições de Foz do Iguaçu 2020. É natural, está se aproximando o processo eleitoral e os partidos vão entrar numa fase de convenções. Então, nessas eleições municipais de 2020, as redes sociais serão fundamentais para os futuros candidatos levarem as suas mensagens até os possíveis eleitores, e a campanha do pleito se ocorrerá então em 15 de novembro. Você acompanhou uma grande discussão no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, que aprovou então as eleições municipais para dia 15 de novembro de 2020. E a corrida eleitoral começa mesmo a pegar fogo agora, já a partir das convenções partidárias. Essa avaliação das lideranças partidárias de Foz do Iguaçu, que estão à frente da organização das chapas dos candidatos à proporcional, que é os candidatos a vereadores, e também da majoritária, né, que é ao executivo, à prefeitura.
O nosso município ele tem cerca de mais de 23 mil eleitores com filiação partidária. Na verdade, esse número está equivocado, hein? Me perdoe, esse número está equivocado. Muito mais, ele tem muito mais que 23 mil eleitores, na verdade. Esse número, me perdoe, esse número está equivocado, faltou um número aqui. Então, com a pandemia do novo coronavírus, acelerou a mudança nas eleições dos candidatos. E os eleitores, então, precisam estar atentos. As mídias sociais, que já tiveram grande influência no último pleito de 2018, serão decisivas, então, no ano de 2020, já que nesse cenário de pandemia, estão proibidas as reuniões, estão proibidas as aglomerações de pessoas. Com certeza, as eleições ou o processo, o modelo que já vinha sendo aperfeiçoado, mudou ainda mais. Maravilha? Tá aí a notícia então das eleições de 2020. E a Argentina registrou um aumento do número de casos de coronavírus. Justamente o país argentino, que é considerado um país com grandes restrições e que impôs um controle muito severo, que vinha sendo elogiado, de certa forma, pelo controle. A Argentina registrou, então, nessa terça-feira, novos recordes diários, tanto em número de novos casos, como de coronavírus, com 5.344 casos. Enquanto as mortes confirmadas, né, e 117, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde argentino. Na verdade, desculpe, me perdoe, novos casos de coronavírus, somando 5.344 casos e de morte 117. Então, com esses dados, o total de notificações com infecção pelo coronavírus no nosso país vizinho aqui, né, chegou a cerca de 136 mil novos casos em todo o país, enquanto o número de óbitos no país subiu para 2.490. Nós estamos trazendo notícias da fronteira e a Argentina é um dos países que nos preocupa. Olha só, uma idosa de 82 anos de idade era mantida em cárcere privado pelos filhos. Esse caso aconteceu em Foz do Iguaçu, na região norte. Ganhou as redes sociais essa notícia, né? No final da tarde de terça-feira 21, policiais civis da Delegacia da Mulher, com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, prenderam 2 pessoas no bairro Vale do Sol, região norte da cidade de Foz do Iguaçu. Os 2, sendo um homem de 47 anos e uma mulher de 52, foram presos em flagrantes. Ambos são suspeitos de apropriação de proventos, além de exposição a perigo da saúde do idoso. A vítima é justamente a mãe, uma idosa de 82 anos de idade. Veja se pode. Como diz os nossos amigos, é de cair o CDB. Aprisionar a própria mãe para se apropriar dos proventos. Olha só, a que situação em que o país, algumas pessoas, se submetem. Aprisionar a própria mãe em cárcere privado, privando-lhe a liberdade e seus direitos constitucionais, com o objetivo de se apropriar dos proventos. Com certeza esse caso não é o primeiro e não será o último. Deve sim, com certeza, haver uma relação de casos muito numerosos semelhantes a esse. Fiquem atentos, você vizinho, você vizinha, desconfia de alguma atitude, chame a polícia, chame o corpo de bombeiros, chame a guarda municipal, chame a polícia militar. Ligue para a assistência social, ligue para o conselho tutelar, ligue para os órgãos públicos, para que a notícia possa ser apurada, para não haver violência. Evidentemente, ninguém concorda com nenhum tipo de violência.
ninguém concorda com a violência contra as crianças, ninguém concorda com a violência contra a mulher, ninguém concorda com a violência contra animais ou contra seres humanos. Maravilha? Dado o recado? A notícia ela é bastante extensa e você pode acompanhar nas nossas redes sociais na íntegra essa notícia, tá bom? Então a delegada da mulher, ao chegar no local, ressaltou que, segundo ela, se tratava de um flagrante em um mês envolvendo idosos de extrema situação de abandono e crueldade. Esse tipo de trabalho é verificado e tratado com total cuidado e responsabilidade, preservando a integridade dos idosos. Como nós comentamos, é lógico que é uma situação delicada, tratar com a família, averiguar com responsabilidade as informações e apurar a verdade. Não sejamos irresponsáveis de penalizar a família sem apurar os casos, a devida verdade, não é? Porque, afinal de contas, as autoridades não podem cometer erros. Há um jargão no meio policial que diz assim, que escape 1000 bandidos, mas não seja penalizado um inocente. A verdade ela tem que ser apurada para penalizar e responsabilizar na medida da justiça. Tá aí a notícia para você. Com certeza são vários casos de violência contra o idoso. De olho no pós-pandemia, atrativos turísticos já projetam a sua reabertura. Nós trouxemos algumas notícias relacionadas ontem, mas nós retomamos essa notícia porque são vários órgãos e entidades interessadas nesse assunto. O trade turístico está de olho nas boas notícias sobre uma possível vacina contra a Covid-19 e a estabilidade nas infecções, para a reabertura das bilheterias dos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu. Nós já falamos do Parque Nacional, nós já falamos da Itaipu Binacional, com seus atrativos, nós já falamos do Marco das Três Fronteiras, enfim, nós já falamos de vários outros atrativos turísticos, como os hotéis, os resorts. Foz do Iguaçu é sim, e pode ser, Foz do Iguaçu pode ser o primeiro destino turístico na preferência do turista nacional e internacional. Foz do Iguaçu ocupa uma posição de destaque na lista de preferências para destino turístico e pode ocupar o primeiro lugar nesta lista de preferência. Para isso, as autoridades precisam tomar posicionamento. Então, o trade turístico está de olho na reabertura e está projetando essa reabertura gradual e segura. O fechamento do comércio não essencial, incluindo os atrativos turísticos, foi adotado como estratégia para evitar a disseminação do novo coronavírus. Lá atrás, há 4 meses, pouco mais de 4 meses. O aniversário da cidade de Foz do Iguaçu, então, foi comemorado. Os principais atrativos reabriram alguns, inclusive o Parque Nacional, o Complexo do Museu de Cera, o Marco das Três Fronteiras, o Parque das Aves, como nós comentamos, o Complexo de Itaipu, são os principais atrativos turísticos da cidade, que têm interesse nessa reabertura gradual e segura. Então, o fechamento total, o lockdown, tem sido muito combatido, tem sido muito criticado em várias cidades no Brasil, principalmente em Foz do Iguaçu. Tá aí a notícia, você pode acompanhar também a notícia completa através das nossas redes sociais e do nosso site, o site da tvfoz.com. Uma notícia relacionada a esse mesmo fato é a Assembleia Geral do Viz Iguaçu que aprova as contas de 2019 e pede apoio de todos os associados para a reabertura gradual e segura dos atrativos turísticos. Então, na última Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, no final de semana agora, foi aprovado por meio de videoconferência. No encontro virtual, a diretoria destacou a necessidade de definir um novo plano de ação em preparação para a retomada do turismo
da região. Então, o nosso trade turístico, o trade turístico Visit Iguaçu, está aí se manifestando, se posicionando favoravelmente à reabertura do comércio, à reabertura dos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu e região. E assim nós encerramos mais uma edição do Jornal do Meio-Dia da tvfoz.com. Nosso muito obrigado por estar com você. E amanhã a gente retoma novamente ao meio-dia com as principais notícias da fronteira e região. Muito obrigado e até breve.